Fala pessoal, tudo bem? Diogo Raiz aqui e a gente continua com o nosso super podcast, o podcast do ILD. E hoje aqui com meu super parceiro, Marco Sabino, professor que mais entende de liberdade de expressão no planeta. É isso aí, meu camarada, é isso aí. Marcão, eu tô louco pra ter essa ideia contigo, porque eu vi rolando nos jornais essa semana que foi ressuscitado um filme polêmico de 2017 do Fábio Porchat e Danilo Gentili, e foi reclassificado, houve uma portaria mandando retirar das plataformas de streaming, tudo sob acusação de incentivo à pedofilia, ato com conotação sexual com criança. Esse filme, o título dele é o pior, como ser o pior aluno da escola, e esse filme já estava nas plataformas desde 2017. Porém, agora, em 2022, nessa semana, parece que só se fala disso. Marcão, diga aí, cara. Faz a gente entender o que é que tá rolando nessa parada. Muito bem, meu querido professor Diogo Raiz, meus queridos ouvintes e também meus queridos telespectadores. Dá pra falar telespectador no YouTuber? Não dá, Não, né? Telefoda. Meus queridos usuários do YouTube. Também Usuário é ruim, droga, né, velho? né? Usuário Tipo de droga, droga, né? Meus queridos YouTubers. Não, Não, YouTuber tipo, é quem faz. Teletubbies. Não. Não, Teletubbies também não. Então, você que tá vendo a gente pelo YouTube, você mesmo. Muito bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite, qual seja o período que vocês assistam a gente. É um prazer estar aqui. Isso que o professor Diogo Raiz falou, que eu seria a maior autoridade em liberdade de expressão do planeta, em publicidade, é uma técnica que se chama puffing ou puffering. Uma técnica bastante controversa, mas utilizada muito grandemente nos Estados Unidos, como por exemplo, o meu é mais gostoso, o meu é o melhor do mundo, é o sangue das galáxias, porque é um evidente exagero. Então, o professor Diogo Raiz, ele evidentemente exagera porque é meu amigo e meu parceiro e não tem nada disso aqui. Na verdade, a gente precisa mesmo de vocês para nos iluminarem a gente e também do professor Diogo, da Rachel, do Marcelo, para poder nos iluminar. Com relação ao tema do filme que você falou, professor Diogo, polêmica é aqui no podcast ILD. E já que a gente vai falar de polêmica, É bastante interessante, Diogo, essa situação do filme, né? Como ser ou como se tornar o pior aluno da escola, porque ele é um filme claramente cujo público-alvo é um público-alvo adolescente, né? Ele não é um filme infantil. Inclusive, a classificação indicativa do Ministério da Justiça para esse filme, antes dessa polêmica toda, já que ele era de 2017, como você falou, era de 14 anos. E 14 anos, nós sabemos que 14 anos são pessoas que são adolescentes. É muito importante a gente fazer, professor Diogo, as pessoas que nos assistem, uma ressalva que é fundamental para o início dessa conversa. Porque é muito importante que nós saibamos que a classificação indicativa, como disse o Supremo Tribunal Federal, ela nada mais é do que indicativa. A classificação indicativa não é compulsória. O que isso significa? Significa que existe um órgão do governo. Nesse sentido, o próprio Ministério da Justiça, que realiza essa classificação indicativa, por mandamento do Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8069 de 1990, que estabelece que os filmes, conteúdos direcionados aos espectadores em geral, leitores em geral, serão classificados com relação ao público para o qual eles são indicados. O que acontece? Acontece assim. Alguém que é desinteressado, alguém que zela pela justiça, nesse caso o Estado e o Ministério da Justiça, eles avaliam esse conteúdo para saber se esse conteúdo é indicado. Não necessariamente por quem o produtor disse que, para quem o produtor disse que ele seria indicado, mas para quem ele, o Ministério da Justiça, acha que é indicado. Na leitura original do Estatuto da Criança e Adolescente, havia um entendimento de que essa classificação era mandatória. O que significa que, se o Ministério da Justiça determinasse que a classificação era uma classificação acima de 18 anos, ela só poderia ser exibida no horário após as 23 horas, como determina a norma da classificação indicativa. Só que isso, professor Diogo Raiz, para mim, não tem outra conotação senão a conotação de censura. Porque é alguém pior, pertencente ao corpo do Estado, que diz para quem fez o filme: não concordo com você, eu acho que a classificação não é 14, ela é 18. E agora todo mundo vai ter que exibir a partir das 23 horas. A gente sabe que a partir das 23 horas muita gente está dormindo, né?
Então, tem um público-alvo muito específico, esse tipo de entretenimento a partir das 23 horas. Mas o Supremo Tribunal Federal, essa questão foi levada ao Supremo a respeito da compulsoriedade da classificação indicativa, e o Supremo diz que a classificação é indicativa, ela não é compulsória. De modo que, note bem, professor Diogo, notem bem vocês, o filme do Danilo Gentili, que no dia da gravação desse podcast, o Ministério da Justiça reclassificou de 14 para 18 anos, se a Globo quiser colocar ele no ar às 2 da tarde, ela pode. Porque a classificação indicativa é uma orientação. Então ela não é mandatória. É isso que tem que ficar muito claro na cabeça da gente, porque os veículos, eles têm liberdade de programação. A liberdade de programação é prima irmã da liberdade editorial dos jornais e das revistas. O editor, ele coloca as matérias na revista na ordem que ele acha que seja mais conveniente e ele estabelece quais são as matérias para a revista dele, de acordo com uma linha editorial. Na televisão acontece a mesma coisa, no rádio acontece a mesma coisa. E tá tudo certo com relação a isso. Feito esse aposto de vários minutos, e aí vocês me desculpem, a questão do filme do Danilo Gentili e diz respeito a uma cena do Fábio Porchat, que ele tá com 2 menores, eles têm cara de adolescente. Eles estão investigando efetivamente quem escreveu o manual que eles acharam e eles chegam no Fábio Porchat e o Fábio Porchat sugere que os dois adolescentes, e ele fala literalmente, batam uma punhetinha para o Fábio Porchat. E aí a cena se desenrola com algumas alusões a esse ato sexual, mas ela se desenrola de uma maneira bastante à la Danilo Gentili e Fábio Porchat. É uma tiração de sarro. Então, olhando a cena, e muito cá entre nós, professor Diogo, eu não sei o que você achou da cena. O que você achou da cena? Cara, eu achei a cena bizarra, assim. Eu não achei... bom, com toda honestidade. Eu achei o filme de mau gosto e a cena talvez nem se encaixava no próprio contexto do filme. Eu até assisti o filme todo para tentar entender se aquilo era recuperado em algum momento. Mas era um episódio isolado e não sei. Mas é lógico que uma coisa é olhar pra cena em matéria de gosto. Tipo, achei uma cena completamente fora. Mas não há exibição de órgão genital ou de alguma outra coisa. Há todo um contexto insinuando a masturbação ali. Sim. Agora, o curioso é que eu acho que em matéria do próprio filme, né, indo além do direito em si, a cena não faria falta nenhuma. Sim. E é justamente a cena que produz toda essa polêmica. Confusão, toda essa polêmica. Talvez até seja esse um motivo porque ela tá ali também, né? Afinal... Pois talvez seja esse o motivo pelo qual ela está ali. Afinal de contas, como conversávamos antes deste episódio aqui, hoje o filme está entre os 4 principais downloads de filme, de exibição de filme no Brasil. Então o que aconteceu, e estava conversando aqui com o professor Diogo, é o popular efeito Streisand, dessa questão toda da polêmica. Isso chamou mais a atenção das pessoas para que elas vissem a cena. A minha mesmo, eu não assistiria esse filme. Esse filme não é para mim, mas como aconteceu e a gente ia gravar o podcast, eu vi a cena. E a respeito da cena, eu achei a cena grotesca, achei grosseira, de profundo mau gosto. Achei que, como você, ela não faria a menor falta, mas eu gosto muito de pensar, professor Diogo, nesse sentido, como gosto muito dessa passagem. Essa para mim é uma das passagens mais preciosas da minha carreira acadêmica, de conteúdos que eu aprendi. De um artigo do professor Ronald Dworkin sobre a liberdade no livro chamado Freedom's Law, que ele diz a respeito da polêmica da pornografia nos Estados Unidos, inclusive dica de cinema, tem um filme chamado O Povo contra Larry Flynt, que é um filme de 1997, muito bom. Ele retrata um processo que chegou à Suprema Corte de um político em face de um editor da Hustler, que era uma revista para adultos. E aí a discussão é sobre liberdade de expressão. E é fantástico, eu não vou dar spoiler, vale a pena ver o filme. Mas tinha muito essa discussão, muita polêmica nos Estados Unidos a respeito da pornografia. E a pornografia é um tema limítrofe
quando você fala em liberdade de expressão. Discurso de ódio, pornografia são temas limítrofes mesmo. Às vezes você vai pra lá, às vezes você vai pra cá e as pessoas não sabem muito bem como lidar com isso. E o Dworkin disse, eu acho, nesse artigo, eu acho a pornografia grotesca. Não só porque ela representa o que ela representa, mas também porque ela normalmente subjuga a mulher, porque ela revela um prazer que é um prazer passageiro e ela não condiz com o meu ideal de sociedade. Contudo, por mais que eu abomine a pornografia, eu não tenho o direito de banir a pornografia. Porque a pornografia é expressão. E tem gente que gosta. Então, acho que a ideia um pouco é essa, porque nós estamos aqui dentro de qual contexto, professor Diogo? O que aconteceu? O que o Ministério da Justiça fez com esse filme? Pois é, olha só, a gente teve uma saga que foi que de alguma maneira acabou despertando depois de 5 anos da existência desse filme. Começa com uma portaria mandando remover do Ministério da Justiça, mandando remover esse filme de todas as plataformas de streams. Depois, sob pena de multa de R$50 mil por dia para quem não remover. Depois houve a reclassificação para 18 anos e exigindo então exibição a partir das 23 horas. E nesse meio tempo, esse vídeo acabou sendo assistido por muitas pessoas e acabou entrando no top 5 da Netflix aqui no Brasil. Ou seja, a gente teve uma transformação e uma forma de ressuscitar esse filme ali. E essa cena polêmica que sugere a masturbação de uma criança, um adolescente, provavelmente adolescente, com ambos os personagens ali naquele filme, me parece de profundo mau gosto e um negócio meio que nada a ver, mas eu acho que é onde a gente vê se a liberdade existe ou não existe. Porque quando a gente tá falando tudo que todo mundo concorda, tudo que todo mundo gosta, a liberdade sequer é testada. Fácil. Tá tudo ali no mesmo Todo mundo rolê. gosta. Se você sair na rua e perguntar, você gosta da liberdade de expressão? O cara fala, claro. Você defende a liberdade de expressão? Claro que sim. Você gosta da liberdade de expressão? Claro que sim. Que time você torce? Eu sou corintiano. Você gosta de palmeirense falando mal do Corinthians? Não gosto. É isso. Não é isso? É isso. E a hora que a gente vê se a liberdade existe ou não existe, e por que ela serve, é na hora em que há uma discordância. Agora, Marcão, eu fiquei pensando aqui, cara, em todo esse conjunto e todo esse procedimento. Poxa, se a classificação é indicativa e todo esse processo, será que a gente não pode ter talvez um propósito, ainda que velado, de aproveitar ano eleitoral para ressuscitar questões que estavam talvez adormecidas ali? Eu tô falando isso de todos os lados da história. Será que a gente não vai ter gente defendendo a liberdade de expressão e a permanência do filme, gente atacando a existência do filme e a sua permanência, e transformando isso em pauta, por exemplo, pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro? Ou seja, a coisa toda, ela parece que acaba englobando e entrando nessa polarização política que a gente tem. Sim. Como se não for o motivo, talvez o espaço onde a arena onde essa briga vai se travar de novo. Sim. Porque essa situação, porque vejam, né, meus caros e minhas caras, o Ministério da Justiça ontem proferiu um despacho num processo administrativo iniciado de ofício pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que responde ao próprio Ministro da Justiça, suspendendo, como disse o professor Diogo, a exibição do filme em diversas plataformas nominadas, Netflix, Globo, Google, dentre outras. Sob pena, como você disse, de R$50 mil por mês. Ou seja, o que fez um ministro da Justiça baseado no ECA e no Código de Defesa do Consumidor, aliás, Diogo, cuja constitucionalidade eu acho bastante duvidosa. Bastante duvidosa. Só que se eu sou uma plataforma, eu cumpro. Porque eu não quero tomar uma multa de R$50 mil por dia. Então, o que fez o ministro da Justiça? Ele censurou o filme. Quer dizer, não é que a cena foi censurada. O filme inteiro foi censurado, porque ele não poderia ser exibido. Então, quando a Constituição diz não haverá censura no Brasil, isso é uma brincadeira, professor Diogo.
Isso é um sofisma, porque a gente assiste o tempo inteiro a censura acontecendo. E nesse caso ela aconteceu também. E hoje vem uma decisão, que é uma decisão... não ficou muito claro quando eu vi se aquele espaço tinha sido revogado, mas se a obra é reclassificada, o pressuposto é que ela pode ser exibida, certo? Porque se ela não pode ser exibida, ela não seria nem reclassificada. Verdade ou mentira? Então, a ideia é que o que aconteceu é uma censura, e gosto dessa ideia do ano eleitoral, porque soube-se, né? Eu não pertenço a esses grupos, nem à direita nem à esquerda. Eu faço questão de procurar, na medida do possível, me manter neutro, como eu sei que você também faz, Diogo. Mas eu soube que nos grupos mais à direita, né, mais ligados ao bolsonarismo, a grita foi geral, porque nós vamos nos lembrar que há uma pauta dos bons costumes do governo. A ministra Damares Alves, por várias vezes, encampou pautas de bons costumes. E uma pauta que me era muito sensível, eu até escrevi, foi publicado no J Respeito, é aquela ideia daquele projeto de lei escola sem partido. Quer dizer, que você não podia falar em sala de aula determinadas coisas. É censura isso, você é proibido de falar determinadas coisas. Né? Então, a grande questão, gente, e professor, é a gente saber se existem na sociedade temas que são temas tabu. Porque se existem na sociedade temas tabu, e a sociedade entra em acordo com isso, então a gente admite censura a esses temas. Por exemplo, não vamos falar do nazismo. O que aconteceu com aquele Monark. Monark, pra mim, velho, é marca de bicicleta. Eu nem conhecia aquele cara. Né? Mas o que aconteceu com aquele cara? Falou do nazismo. Ah, porque perdeu o patrocínio, pipipi, porque não sei o que, vão abrir investigação contra ele, etc. Então existem temas tabus. Eu não posso falar do nazismo. É isso. Então hoje eu tenho um tema tabu, eu não posso falar do nazismo. Amanhã, qual vai ser o tema tabu da ordem? O comunismo? Eu também não posso falar do comunismo. Daí, depois, qual vai ser o tema tabu? Vai ser o bestialismo, que é o sexo com animais? Eu não posso mais falar. Qual vai ser o outro tema tabu? A corrupção. Eu não posso mais falar sobre corrupção, porque a corrupção é tão ruim quanto essas coisas aí. E a gente tem que falar. É interessante porque eu tô com esse tema bastante candente, porque na segunda-feira eu fui participar de uma aula do professor Fernando Schiller, que já esteve aqui com a gente, no INSPER. E o filme que era o mote para os alunos era O Povo contra Larry Flynt. E eu fui revisitar o caso Hustler versus Falwell. Hustler e Larry Flynt versus Falwell, que é o caso paradigma da Suprema Corte. E a gente teve essa discussão, quer dizer, existem temas tabus? Pornografia é um tema tabu, eu não posso falar de pornografia. O risco de você ter temas tabus na sociedade é você ter uma blacklist, tipo McCarthy, na década de 1940, que colocou quem eram os comunistas. Eu tenho uma página em branco, uma lista, esses temas são tabus. Não serão falados sobre a sociedade. Sabe o que isso me lembra, professor Diogo, que eu tô lendo? 1984, velho. Que é uma coisa que a gente vive hoje. Não é só com o Ministério da Justiça e com o filme do Danilo Gentili e do Fábio Porchat. É também com a Rússia. Na Rússia você não pode falar, dentro da Rússia, que tá tendo uma guerra. Você não pode falar o óbvio, senão você vai pra cadeia. Os caras estão prendendo criança lá, velho. Criança. Senão você vai pra cadeia. Então que mundo é esse que a gente não pode falar? Que liberdade é essa que de fato a gente tem? Cara, e tentando dar uma apimentada nessa parada, veja só. Então, se eu entendi, o Ministério da Justiça pode abrir de ofício, pode reclassificar, pode fazer esse despacho, mas as emissoras ou plataformas de streaming pode não cumprir, não aceitar ali. E aí, então a gente teria um problema de efetividade dessa determinação. Ainda assim, uma determinação inefetiva ainda seria censura? Porque eu lembro da faculdade de Direito, lá no comecinho tinha um professor que falava assim, lei sem sanção é mera recomendação. Então, Sim. tipo assim, se você prevê que não pode uma coisa, mas não prevê uma punição, uma forma de exigir aquilo é mera recomendação. E qual é o espaço disso? Porque se não é possível proibir e o Ministério da Justiça faz esse ato, ele estaria cumprindo o seu dever sem censurar ou estaria censurando? Já que a sua medida talvez seja inefetiva para que possa realmente explodir esse filme, tirar esse filme da parada. Como fica essa relação, cara? O despacho do ministro, né, o despacho da data de ontem, ele é um despacho censório.
O que o ministro fez, no fim das contas, e aí, né, ele pode se apoiar em várias normas. Está lá até o artigo 227 da Constituição, né? Mas nas normas que ele se apoia, não está dito que ele pode suspender a exibição de um filme. Ainda assim, o que ele faz, na verdade, na minha opinião, é capaz até de gerar reclamação ao Supremo Tribunal Federal, porque é um desrespeito à decisão da classificação indicativa. Ele forçou uma classificação indicativa. Pior, ele censurou o filme, e quando ele estabelece, quer dizer, existe uma inefetividade porque o negócio está rolando ali. Então ele está penalizando, está rolando na internet, todo mundo viu. Então assim, ele colocou o Google no polo passivo dessa sanção, mas acontece que não é só o Google. Acontece que o negócio já viralizou. Qual é a efetividade, efetivamente, desse tipo de situação, se não mostrar quem que lidera o nosso governo na classificação de obras e o que eles pensam a respeito de determinadas obras? Eu quero ressaltar aqui, de novo, eu achei a cena terrível, de mau gosto, e eu não exibiria em casa. Mas até aí, eu sou do working. Eu vou proibir todo mundo de ver? Tem gente que vai achar normal. Se o adolescente vir aquilo, ele vai achar normal. Porque adolescentes, todos eles já sabem exatamente o que é que foi falado ali e aquilo que está acontecendo ali. Então, criança não. Criança não. Mas cabe aos pais e aos responsáveis tirarem as crianças da sala quando elas estiverem submetidas a conteúdos que não são apropriados para a sua idade. O que na internet, professor Diogo, é bem problemático. Não, até a questão do horário. Fico imaginando, falar assim, não, esse filme só pode ser passado após as 23 horas. Todo mundo assiste na plataforma de streaming a hora que quiser. Então, a gente está falando... Será que a gente não está falando de um sistema que talvez não caiba mais? De uma forma e um procedimento que talvez não funcione mais? Eu uso como exemplo uma coisa enfim, um exemplo que é muito ruim, mas eu acho que dá para ilustrar, que é a síndrome do membro fantasma. Quando a pessoa, por exemplo, perde um membro, uma perna, alguma coisa, ela ainda sente coçar, às vezes sente doer. Será que todo esse aparato de classificação, indicação e tudo mais não é um resquício da época em que a gente tinha um controle governamental da produção e da visualização de conteúdo, um controle sensório mesmo, só que é retirado as armas para a sua efetividade? E aí, o que sobrou ali? É sensório ainda ou é só indicativo? O Supremo já decidiu que é só indicativo. Mas, é verdade, na internet, o controle que se faz é um controle parental. É parental control. Então, por exemplo... Como você fala, o melhor controle que tem de conteúdo qual é? É o remoto. A presidente Dilma Rousseff falou disso. A presidente impedida, ela falou que o melhor... Porque fala-se muito em regular a mídia, a democratização da mídia, etc. Inclusive é uma pauta que o Lula colocou que ele vai fazer. O Lula raivoso, ele vai chegar ano que vem e ele vai, enfim, regular... Talvez, ele já declarou isso, que ele vai regular a mídia, porque muito provavelmente ele vem ressentido com o que aconteceu com ele, né? Com relação a Globo, Estadão e etc, e outros veículos, e aí ele vai querer talvez se vingar. Ele já falou da questão do controle da mídia, mas controle da mídia, como disse a presidente Dilma, é um controle remoto, porque isso faz parte da liberdade. As pessoas têm o poder de trocar canal, as pessoas têm o poder de trocar de plataforma, chega lá no Netflix, dá menu, escolhe outro filme pra assistir, outro conteúdo pra assistir. Não precisa assistir aquele. Agora, claro, as pessoas têm que ser informadas do conteúdo que tem ali. E nesse sentido a classificação indicativa funciona, porque tá lá 14, e tem lá o que significa 14 anos. Pessoas nuas, insinuações de sexo, são 14 anos. Então quando eu sou um pai, um responsável, olha aqui e falo, pessoas nuas em situação de sexo, não vou deixar meus filhos assistirem. Só que quem decide isso sou eu. Eu que quero decidir, professor Diogo, se os meus filhos podem entrar numa exposição que tem um homem nu, como aconteceu naquela performance Labette aqui em São Paulo. Ou se podem ver uma exposição queer, como aquela Queer Museum que foi defenestrada e depois foi retirado do patrocínio pelo Santander anos atrás. Então, a gente está nessa mesma toada. O que eles podem assistir? Sou eu que determino, não é o Estado. E nem o politicamente correto. Show de bola, Marcão. Eu acho que a gente conseguiu cobrir vários pontos. Eu saí daqui com uma porrada de dúvida. Eu acho que é esse o lance. E, cara, percebendo que a questão da liberdade, do conteúdo, dos tabus e tudo mais,
ela acaba sempre aparecendo ali naqueles limites, naquela fronteira. E desafia a gente a pensar e repensar. Colocado esses casos aqui, cara, sinceramente, eu não queria estar na pele de quem se dedica ao tema da liberdade de expressão, como você. Eu acho as questões são muito sensíveis e realmente é difícil de imaginar a efetividade da coisa. E diante disso a gente tem muita opinião e talvez pouca parametrização. É difícil a gente colocar isso numa mesma régua. Mas pelo menos hoje eu já aprendi mais um monte de coisa e saio daqui com mais dúvidas. Espero que todo mundo também. Mas, Marcão, é isso aí. Eu queria te agradecer e convidar todo mundo para continuar assistindo o nosso podcast, o podcast do ELD, que sempre tem algum tema do que tá rolando por aí. Mas, Marcão, obrigado, cara. Valeu demais por hoje também. Cara, Diego, eu que te agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Agradeço você também que nos segue, que nos assiste. Mande dúvidas, sugestões, críticas, temas que a gente possa cobrir, porque a gente é bem aberto. Aqui rola de verdade, a gente tenta, na medida do possível, fazer com que role uma liberdade. Cara, muito obrigado. Obrigado também, Marcelo, a Rachel, ao próprio ILD e a você, que é a nossa razão de existir. Até o próximo podcast. Valeu. Valeu, até mais.